Agora sim, hora de entrevista importante para você acompanhar nessa edição do Expresso CNN. A gente conversa agora com o secretário de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Querido, boa noite, bem-vindo, feliz ano novo. Eu estou dizendo desde o momento que eu cheguei, também estou de volta hoje, depois da pausa. Só desejo para a gente saúde, sanidade e resiliência, né, doutor Jean? O restante a gente tenta pegar e catar na unha. Doutor Jean, vamos falar sobre essa questão da quarentena. Acompanhamos, transmitimos aqui na CNN essa informação importante do Ministério da Saúde, né? A mudança da quarentena, a redução do prazo. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo já tinha aí anunciado, né, que reduziu o período da quarentena para pessoas infectadas, então, pelo novo coronavírus, que já tenham se vacinado. O período é esse, então, estamos olhando para uma quarentena menor. Isso, de fato, é eficiente para a gente virar essa página de fato? Doutor Jean, bem-vindo de volta. Boa noite, Mona. Boa noite a todos os telespectadores aí da CNN. É um prazer estar conversando com vocês. Sem dúvida alguma, a gente sabe que o impacto da vacinação ele também diminui a quantidade de vírus e, com isso, diminui o tempo de internação. E é exatamente o que fez com que o Centro de Controle de Doenças, o CDC americano, definisse, a partir de dados científicos, essa prerrogativa de dias, dando sim uma sustentação para uma quarentena mais curta, mas não menos segura. Inclusive, orientando não só a questão de testagens, como ao mesmo tempo a manutenção do uso de máscaras e distanciamento, especialmente de pessoas com comorbidades que possam estar no entorno. Então, dessa maneira, o Estado de São Paulo já tinha essa percepção. Nós estávamos em discussão com o comitê científico avaliando esses quesitos no sentido de aprovação e agora temos a análise e liberação do Ministério da Saúde para que possamos, então, seguir. São Paulo seguirá essa normatização que tem a mesma vertente do governo do Estado de São Paulo. Sim, doutor Jean, daqui a pouquinho eu coloco a Renata e o Uripita também na conversa, mas o ministro da Saúde, ele voltou a falar da questão da testagem, né? Nós todos lembramos muito bem, assim que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entrou ali no ministério, ele falava que essa era uma das prioridades e há uma certa descrença nesse momento de que, de fato, o governo federal vai promover, passando esses testes, né, para os estados e municípios, porque não adianta necessariamente passar teste, né? Tem que ter campanha de conscientização, tem que ter campanha de adesão, né? As pessoas precisam entender o que ainda não entenderam, apesar da dificuldade de a gente falar isso, né? Como é que pode mais de 2 anos a gente passando por isso e muita gente ainda não entende a gravidade do fato. O senhor acredita de verdade numa gestão pró-testagem do governo federal a partir de agora? Ou há um pouco de ceticismo nisso, doutor Jean? Nós temos visto que a testagem é algo que está mais frequente, mas é claro que no momento como esse, em que nós temos um grande número, um grande contingente de pessoas com sintomas muito leves e sintomas que acabam deixando em dúvida se trata, sim, de coronavírus, de gripe ou de outros vírus respiratórios que também estão circulantes, a realização de testagem ela é premente, ela é fundamental. Então, nós estamos recebendo testes do Ministério da Saúde, mas nós precisamos ter o envio de um quantitativo ainda maior, especialmente numa situação como essa, em que os casos estão em elevação e tenderão a se elevar nos próximos dias, por conjunção de fatores. Primeiro, que todas as pessoas que viajaram agora no final de ano, que congraçaram, confraternizaram com a sua família em pequenas aglomerações, ou até maiores em pequenas festividades, seguramente vão estar manifestando os seus sintomas e a testagem ela é fundamental. Fundamental para definir quarentena e fundamental para definir tempo de quarentena, se realmente se trata de Covid
ou não. É claro que o isolamento de um indivíduo com gripe vai ser diferente daquele com coronavírus. Renata, chega na conversa também, minha querida. Boa noite, secretário. Secretário, o que a gente está vendo agora com essa explosão de casos era algo que já era antecipado por diversos especialistas. Houve a chegada da Ômicron, sabia-se que no final do ano as pessoas iam se sentir incentivadas a se unir, né, nas festividades. E agora a gente está diante do que fazer. Por um lado, o que nós sabemos é que, no que nós temos visto, né, da literatura, é que a Ômicron ela é mais transmissível, porém menos letal, e isso tem feito diversas pessoas ascenderem para a possibilidade de que isso, no médio prazo, pode nos levar ali a uma situação de controle da pandemia. Agora, por outro lado, o efeito prático agora é que os hospitais estão enchendo. O que tem de ser feito em São Paulo, no curto prazo, para evitar aglomeração? Primeiro que o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem acompanhado todos os dias os dados. É claro que o próprio apagão do nosso sistema CIVEP-Gripe prejudicou essa análise, mas nós temos o censo Covid. O censo Covid ele permite que nós estejamos avaliando exatamente o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, manifestações de desconforto respiratório, queda da oxigenação, que levam essas pessoas para a internação. Então, estes dados são dados que permitiram com que, e ainda permitem, que nós estejamos sendo sabedores daquilo que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo. E temos um número crescente de pessoas internadas nos hospitais. Mas é interessante que o que nós estamos vendo nas portas dos hospitais, especialmente nos prontos-socorros, ela não repercute nas enfermarias e também nas UTIs. Ou seja, nós temos um contingente muito grande de pessoas com sintomas leves e que não obrigatoriamente internam. Mas daqueles que internam, nós temos muito mais pessoas internadas nas enfermarias do que nas UTIs. As UTIs, para se ter uma ideia, hoje nós temos 1.564 pessoas internadas nas UTIs. Nós tínhamos, claro, há uma semana atrás, 900 casos, então tivemos um incremento. Mas muito longe daquilo que nós vimos na primeira onda, que tivemos 6.500 casos, e também muito distante daquilo que vimos na segunda onda, com 13.200 casos. De toda forma, a enfermaria hoje é o maior local em que essas pessoas são internadas. E uma coisa que é interessante, que o período de internação é muito mais curto, cerca de 72, 96 horas, ou seja, 3 a 4 dias. As pessoas melhoram da sua condição clínica e vão embora. E isso tem íntima relação com a vacinação. A vacinação fez com que as manifestações, seja da Delta, que nós tivemos em setembro, outubro, que teve repercussões graves lá fora, que não teve aqui no país, especialmente em São Paulo, e também não teve a repercussão que está tendo, por exemplo, em estados como, por exemplo, Estados Unidos, com Nova York, por exemplo, com um número de internações e mortes muito alto, mostrando que a vacinação é o melhor caminho em associação com a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os locais. Yuri Pita, chega na conversa também, Yuri. Obrigado, Monalisa. Boa noite, secretário. Queria ouvi-lo também sobre a questão dos profissionais de saúde que também acabaram sentindo uma maior exposição ao vírus e isso significa também mais funcionários afastados. Queria que o senhor contasse para a gente qual é a atual situação dos funcionários da rede pública aqui no estado de São Paulo e o quanto que é esse prazo menor de quarentena para os infectados sem sintomas, casos leves, ajuda justamente no retorno desses profissionais afastados para o atendimento nas unidades de saúde. O comprometimento, Yuri, dos profissionais da área da saúde, ele acabou se mostrando principalmente na Grande São Paulo, no município de São Paulo
e nos outros municípios no seu entorno que mostraram um número de profissionais da área da saúde que acabaram sendo comprometidos sobremaneira. E é claro, a partir do momento que você tem um período de isolamento para aqueles que tiveram o seu teste detectado, portanto positivo, mas também a quarentena, que são aqueles que tiveram no entorno, que estão fazendo teste, estão aguardando esses testes, os resultados desse teste. Isso faz com que haja um comprometimento dessa mão de obra tão importante num momento como esse, em que os hospitais são solicitados. Então, o encurtamento do período de quarentena, do período de isolamento especificamente, ele é fundamental, porque ele faz exatamente a garantia de que você permita que esses profissionais retornem num período mais curto, porém sem ter o risco de ainda serem pessoas infectantes. É importante nós lembrarmos que hoje, pelo advento da vacina, eu tenho uma redução de transmissão e período de transmissão. Então, isso é algo que é considerado, principalmente nos pacientes assintomáticos, grande parte deles são da área da saúde e poderiam estar retornando de forma segura, tanto para si quanto para os demais, para as suas unidades de saúde. Doutor Jean, tenho duas dúvidas, mas elas podem ser linkadas. A primeira questão é esse número absurdo, né? Em São Paulo, 2,6 milhões de pessoas que ainda não foram tomar a segunda dose e o quanto isso impacta uma decisão que as autoridades brasileiras, as locais, né, mas sim autoridades brasileiras, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, vão ter que tomar em breve em relação ao carnaval. Eu estou me referindo ao desfile das escolas de samba, né? Porque, claro, é um ambiente mais controlado, mas conheço bem, cobri essa questão por mais de 20 anos, em diversas posições ali, a aglomeração sim, as pessoas estão perto sim, e qualquer fiscalização, por exemplo, olhando para as arquibancadas do Sambódromo em São Paulo, é absolutamente impossível e o senhor também sabe disso. Nesse momento, como está a preocupação das autoridades de São Paulo com uma decisão que precisa ser tomada, que é a do carnaval, por exemplo, das escolas de samba? Eu não me refiro ao carnaval de rua, mas sim das escolas de samba. Primeira questão, Mona Lisa, que a gente tem que olhar, que nós temos realmente esses 2.600.000 pessoas que não tomaram a sua segunda dose da vacina. A gente não está falando de dose de reforço, estou falando da segunda dose. Portanto, não estão adequadamente vacinadas, imunizadas e protegidas. Dessas, 1.700.000 são pessoas de 12 a 29 anos. São aquelas exatamente que mais saem, que mais circulam, que menos respeitam as normas sanitárias, especialmente do uso de máscara, e com isso fazem com que o vírus acabe circulando e indo para casa. Papai, mãe, tio e avô que estavam ali seguindo todos os ritos de proteção. Portanto, retomar a proteção desse público é fundamental. Com relação à questão relacionada ao carnaval, o governo do estado de São Paulo ele não proíbe que os municípios eles escolham e entendam o seu momento de pandemia. Nós orientamos muito zelo, muito cuidado. Até porque nós sabemos que são condições e situações em que tanto a aglomeração como o controle, a testagem para grandes públicos acaba sendo dificultado. Portanto, essa é uma análise que cada um dos municípios tem a sua autonomia e a sua responsabilidade de avaliar com muito cuidado no momento em que nós temos dois grandes vírus circulando de forma contínua e concomitante. Se fosse agora, não daria isso? Sem dúvida, nós temos ainda um tempo, mas seguramente é muito importante, até por uma questão de previsibilidade, que os municípios analisem com muito cuidado, com muito critério, se neste momento pandêmico de dois vírus circulantes, se isso deveria ou não acontecer. O Estado, ele não
terá autonomia sobre os municípios, e sim os gestores locais para essas decisões. Sim, secretário Jean Gorenstein, muito obrigada, secretário. Fizemos o pedido ali de última hora, até por causa do que saiu ali, né, na entrevista do Ministério da Saúde, do que foi determinado. E, claro, pedi sim para a gente entrar em contato com o senhor para a gente esclarecer. E, como sempre, é muito esclarecedor, sem dúvida, o papo. Doutor Jean, muito obrigada. Venha sempre conversar com a gente e boa sorte aí nos desafios desse ano. Parece desafio sem fim, né? Mas seguimos aqui juntos. Verdade. Muito obrigado, Mona, e a todos da CNN. É um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, querido.